Olá! Hoje você começa a estudar com a professora Silvia Ferrari o livro Compreender e Transformar o Ensino, de José Gimeno Sacristán e Ángel Pérez Gomes. Para um melhor entendimento, este livro será estudado em 7 aulas. A análise de hoje tem como foco as funções sociais da escola. Tenham todos uma ótima aula! Iniciamos pensando que a educação, num sentido amplo, cumpre uma inegável função de socialização. E isso é muito importante, porque a configuração social da espécie se transforma em um fator decisivo da hominização e, em especial, da humanização do homem. A espécie humana, constituída biologicamente, elabora instrumentos, artefatos, costumes, normas, códigos de comunicação e convivência como mecanismos imprescindíveis para a sobrevivência dos grupos e da espécie. Paralelamente, os grupos humanos põem em andamento mecanismos e sistemas externos de transmissão para garantir a sobrevivência nas novas gerações de suas conquistas históricas. Para suprir as deficiências do processo de socialização primária de convivência, a família, os centros ou grupos de trabalho e produção surgem desde o início e ao longo da história diferentes formas de especialização no processo de educação ou socialização secundária. Ao longo do tempo, a socialização secundária foi feita por tutores, preceptores, academia, escola religiosa, escola laica, que conduziram aos sistemas de escolarização obrigatória para todas as camadas da população nas sociedades industriais contemporâneas. Nestas sociedades, a preparação das novas gerações para sua participação no mundo do trabalho e na vida pública requer a intervenção de instâncias específicas, como a escola, cuja peculiar função é atender e canalizar o processo de socialização. A função da escola, concebida como instituição especificamente configurada para desenvolver o processo de socialização das novas gerações, aparece puramente conservadora, garantir a reprodução social e cultural como requisito para a sobrevivência da sociedade. Por outro lado, a escola não é a única instância social que cumpre com essa função reprodutora. A família, os grupos sociais, os meios de comunicação são instâncias primárias de convivência e intercâmbios que exercem de modo direto a influência reprodutora da comunidade social. No entanto, a escola, ainda que cumpra esta função de forma delegada, especializa-se precisamente no exercício exclusivo e cada vez mais complexo e sutil desta função. Por seus conteúdos, por suas formas, por seus sistemas de organização, a escola introduz nos alunos, paulatina, mas progressivamente, as ideias, os conhecimentos, as concepções, as disposições e os modos de conduta que a sociedade adulta requer. Dessa forma, contribui decisivamente para a interiorização das ideias, dos valores e das normas da comunidade, de maneira que, mediante este processo de socialização prolongado, a sociedade industrial possa substituir os mecanismos de controle externo da conduta por disposições mais ou menos aceitas de autocontrole. Parece claro para vários autores e correntes da sociologia da educação que o objetivo básico e prioritário da socialização dos alunos na escola é prepará-los para a sua incorporação no mundo do trabalho. Mas não é fácil definir o que significa a preparação para o mundo do trabalho, como se realiza este processo, que consequências tem para promover a igualdade de oportunidades ou a mobilidade social, ou para reproduzir e reafirmar as diferenças sociais de origem dos indivíduos e grupos. De qualquer forma, é importante indicar que a preparação para o mundo do trabalho requer o desenvolvimento nas novas gerações não só, nem principalmente, de conhecimentos, ideias, habilidades e capacidades formais,
mas também da formação de disposições, atitudes, interesses e pautas de comportamento que devem se ajustar às possibilidades e exigências dos postos de trabalho e sua forma de organização em coletividades ou instituições, empresas, administrações, negócios, serviços. A segunda função do processo de socialização na escola é a formação do cidadão para a sua intervenção na vida pública. A escola deve prepará-los para que se incorporem à vida adulta e pública, de modo que se possa manter a dinâmica e o equilíbrio nas instituições, bem como as normas de convivência que compõem o tecido social da comunidade humana. Preparar para a vida pública nas sociedades formalmente democráticas na esfera política, governadas pela implacável e às vezes selvagem lei do mercado, na esfera econômica, comporta necessariamente que a escola assuma as vivas contradições que marcam as sociedades contemporâneas desenvolvidas. O mundo da economia parece requerer, tanto na formação de ideias como no desenvolvimento de disposições e condutas, exigências diferentes às que demanda a esfera política numa sociedade formalmente democrática, na qual todos os indivíduos, por direito, são iguais perante a lei e as instituições. Na esfera política, efetivamente, todas as pessoas têm, em princípio, os mesmos direitos. Na esfera econômica, no entanto, a primazia não é dos direitos da pessoa, mas os da propriedade. Dessa forma, a escola encontra-se frente a demandas, inclusive contraditórias, no processo de socialização das futuras gerações. Neste sentido, a escola transmite e consolida, algumas vezes de forma explícita e em outras implicitamente, uma ideologia cujos valores são o individualismo, a competitividade, a falta de solidariedade, a igualdade formal de oportunidades e a desigualdade natural de resultados em função de capacidades e esforços individuais. Assume-se a ideia de que a escola é igual para todos e de que, portanto, cada um chega onde suas capacidades e seu trabalho permitem. Impõe-se a ideologia aparentemente contraditória do individualismo e do conformismo social. Dessa forma, aceitam-se as características de uma sociedade desigual e discriminatória, pois aparecem como o resultado natural e inevitável das diferenças individuais evidenciadas em capacidades e esforços. Este processo vai minando progressivamente as possibilidades dos mais desfavorecidos social e economicamente, em particular, num meio que estimula a competitividade em detrimento da solidariedade, desde os primeiros momentos da aprendizagem escolar. Este é, sem dúvida, um dos pilares do processo de socialização como reprodução na escola. As pessoas chegam a aceitar como inevitáveis e, inclusive, convenientes as peculiaridades contraditórias da ordem existente, não restando senão a oportunidade de se adaptar e se preparar para ascender, mediante a participação competitiva, até o máximo de suas possibilidades na escala aberta para todos pela igualdade de oportunidades que a escola comum e obrigatória oferece. A instituição educativa socializa, preparando o cidadão para aceitar como natural a arbitrariedade cultural que impõe uma formação social contingente e histórica. Assim, a escola legitima a ordem existente e se converte em válvula de escape das contradições e desajustes sociais. Mas como a escola realiza esse complexo processo de socialização? De uma perspectiva idealista, habitualmente hegemônica na análise pedagógica do ensino, geralmente se descreveu a escola e suas funções sociais e o processo de socialização das gerações jovens como um processo de vinculação e doutrinamento ideológico. Dentro dessa interpretação idealista, a escola cumpre a função de impor a ideologia dominante na comunidade social mediante um processo mais ou menos aberto e explícito de transmissão de ideias e comunicação de mensagens, seleção e organização de conteúdos de aprendizagem. Dessa forma, os alunos
Assimilando os conteúdos explícitos do currículo, interiorizando as mensagens dos processos de comunicação que se ativam na aula, vão configurando um corpo de ideias e representações subjetivas, conforme as exigências do status quo, a aceitação da ordem real como inevitável, natural e conveniente. Os alunos aprendem e assimilam teorias, disposições e condutas não apenas como consequência da transmissão e intercâmbio de ideias e conhecimentos explícitos no currículo oficial, mas também, principalmente, como consequência das interações sociais de todo tipo que ocorrem na escola ou na aula. Podemos afirmar que alguns aspectos do desenvolvimento do currículo que indicamos a seguir são especialmente relevantes para entender os mecanismos de socialização que a escola utiliza. Primeiro, a seleção e a organização dos conteúdos do currículo, concretamente, o que se escolhe e o que se omite da cultura pública da comunidade e quem tem o poder de selecionar ou intervir em sua modificação. Segundo, o modo e o sentido da organização das tarefas acadêmicas, bem como o grau de participação dos alunos na configuração das formas de trabalho. Terceiro, a ordenação do espaço e do tempo na aula e na escola, a flexibilidade ou rigidez do cenário, do programa e da sequência de atividades. Quarto, as formas e estratégias de valorização da atividade dos alunos, os critérios de valorização, assim como a utilização diagnóstica ou classificatória dos resultados e a própria participação dos interessados no processo de avaliação. Quinto, os mecanismos de distribuição de recompensas como recursos de motivação extrínseca, além da forma e intensidade de provocar a competitividade ou a colaboração. Sexto, os modos de organizar a participação dos alunos na formulação, no estabelecimento e no controle das formas e normas de convivência e interação. Sétimo aspecto, o clima de relações sociais presidido pela ideologia do individualismo e da competitividade, ou da colaboração e solidariedade. Enfim, a análise deve abarcar os fatores que determinam o grau de participação e domínio dos próprios alunos sobre o processo de trabalho e os modos de convivência, de maneira que se possa chegar a compreender o grau de alienação ou autonomia dos estudantes quanto a seus próprios processos de produção e intercâmbio no ambiente escolar. O processo de socialização, como reprodução da arbitrariedade cultural dominante e preparação do aluno para o mundo do trabalho e para a sua atividade como cidadão, não pode ser concebido como um processo linear, mecânico. Pelo contrário, é um processo complexo e sutil, marcado por profundas contradições e inevitáveis resistências individuais e grupais. Em primeiro lugar, a vida da aula, como a de qualquer grupo ou instituição social, pode ser descrita como um cenário vivo de interações onde se intercambiam explícita ou tacitamente ideias, valores e interesses diferentes e seguidamente enfrentados. Em segundo lugar, o processo de socialização na escola, como preparação para o mundo do trabalho, encontra hoje em dia fissuras importantes que se referem às características plurais e às vezes contraditórias entre os diferentes âmbitos do mercado de trabalho. Em terceiro lugar, a correspondência da socialização escolar com as exigências do mundo do trabalho dificultam a compatibilidade com as demandas de outras esferas da vida social, como a esfera política, a esfera do consumo e a esfera das relações de convivência familiar nas sociedades democráticas. A utilização do conhecimento público, da experiência e da reflexão da comunidade social ao longo da história quebra ou pode quebrar o processo reprodutor. Nas sociedades industriais avançadas, apesar de sua constituição formalmente democrática na esfera política, sobrevive a desigualdade e a injustiça. A escola não pode anular tal discriminação, mas sim atenuar seus efeitos e desmascarar o convencimento de seu caráter inevitável, se propõe uma política radical para compensar as consequências individuais da desigualdade social.
Com este objetivo, deve-se substituir a lógica da homogeneidade imperante na escola pela lógica da diversidade. A escola comum para todos e o currículo compreensivo que evita as diferenças e a classificação prematura dos indivíduos em ramos diferentes do sistema escolar, que dão acesso a possibilidades profissionais bem diferentes, não evitaram a classificação lenta, mas também definitiva dos alunos em função de sua origem social. A lógica da uniformidade no currículo, nos ritmos, nos métodos e nas experiências didáticas favorece os grupos que precisamente não necessitam da escola para o desenvolvimento das habilidades instrumentais que a sociedade atual requer. Aqueles grupos que em seu ambiente familiar e social se movem numa cultura parecida à que a escola trabalha e que, por isso mesmo, no trabalho acadêmico da aula, só consolidam e reafirmam os mecanismos, as capacidades, as atitudes e as pautas de conduta já induzidos espontaneamente em seu ambiente. Pelo contrário, para aqueles grupos sociais cuja cultura é bem diferente da escola, a lógica da homogeneidade acaba por consagrar a discriminação. Vamos agora fazer uma análise didática das principais teorias da aprendizagem. Embora a didática necessite apoiar-se em alguma teoria psicológica da aprendizagem, não se pode realizar uma transferência mecânica dos princípios psicológicos para as determinações normativas da didática. A maioria das teorias psicológicas da aprendizagem são modelos explicativos que foram obtidos em situações experimentais e referem-se a aprendizagens de laboratório, que só em certa medida podem explicar o funcionamento real dos processos naturais da aprendizagem incidental e da aprendizagem na aula. Para Gomes, devemos distinguir dois amplos enfoques com suas diferentes correntes. Primeiro, as teorias associacionistas de condicionamento de estímulo-resposta, dentro das quais se podem distinguir duas correntes: o condicionamento clássico de Pavlov e o condicionamento instrumental ou operante, sendo que Skinner é o nome mais conhecido. Estas teorias concebem a aprendizagem como um processo cego e mecânico de associação de estímulos e respostas, provocado e determinado pelas condições externas, ignorando a intervenção mediadora de variáveis referentes à estrutura interna. Segundo, as teorias mediacionais, que consideram que em toda a aprendizagem intervém, de forma mais ou menos decisiva, as peculiaridades da estrutura interna. A aprendizagem é um processo de conhecimento, de compreensão de relações, em que as condições externas atuam mediadas pelas condições internas. Vamos ver as derivações didáticas das teorias do conhecimento. A concepção de Skinner baseia-se no seguinte princípio: o homem é o produto das contingências reforçadoras do meio. O objeto da ciência psicológica, nesta perspectiva, é conhecer tais contingências e controlar, na medida do possível, seus efeitos reforçadores para a conduta humana. A educação transforma-se numa simples tecnologia para programar reforços no momento oportuno. Para isso, é necessário observar analiticamente as condutas que se pretende reforçar. A crítica mais rigorosa a este condutismo entende que suas posições teóricas de caixa preta limitam a análise ao observável. Portanto, suas conclusões só serão válidas para aqueles períodos da aprendizagem e para aqueles aspectos dos processos em que os estímulos e as respostas observáveis referirem-se a dinâmicas internas, tão simples e lineares que possam ser explicadas como simples via de transição. Assim, apenas as condutas animais e as primeiras formas de reação da criança podem receber uma explicação satisfatória nas teorias de condicionamento. Sua perspectiva didática é o condutismo, ou melhor, o condicionamento operante de Skinner, que teve uma incidência mais significativa. Os programas de reforço, o ensino programado, as máquinas de ensinar, que tiveram certo espaço entre nós nos anos 70, são aplicações diretas dos princípios de Skinner.
Gomes compreende que a sequência mecânica de estímulos, de respostas e de reforços não funciona na escola, porque trata-se de um esquema demasiado simplista, que não reflete a riqueza de trocas da aula. O indivíduo pode aprender, mediante prêmios ou reforços positivos, uma conduta desejada pelo professor e a memorização de uma determinada lição, ao mesmo tempo em que aprende o hábito de agir na esperança da recompensa. Será esta a aprendizagem mais definitiva e mais relevante do ponto de vista pedagógico? Veremos agora as teorias mediacionais, que vieram como reação à interpretação behaviorista da aprendizagem. Iniciaremos pela corrente da Gestalt, ou teoria do campo, que considera que a conduta é uma totalidade organizada. Para os seguidores desta abordagem, a compreensão parcelada e fracionária da realidade deforma e distorce a significação do conjunto. O todo é algo mais do que a soma e justaposição linear das partes, e a aprendizagem é um processo de doação de sentido, de significado, às situações em que o indivíduo se encontra. A interpretação holística e sistêmica da conduta e a consideração das variáveis internas como portadores de significação são de um valor inestimável para a regulação didática da aprendizagem humana na escola. Por outro lado, as leis da aprendizagem, nesta teoria, ainda que sejam mais difusas e imprecisas, permitem uma explicação dos tipos mais complexos e superiores de aprendizagem. Quais os pontos fracos desta teoria? Em primeiro lugar, existe certo descuido da verificação empírica das hipóteses tão ricas e fecundas que entraram nas teorias de campo. Em segundo lugar, parece arriscado estabelecer uma rigorosa semelhança entre percepção e aprendizagem. Em terceiro lugar, é importante assinalar a tendência a interpretar a aprendizagem em termos de percepção, recepção significativa, esquecendo, de certa forma, a importância da atividade, das ações e operações subjacentes na hora de fixar aquisições e de reformular os esquemas cognitivos. Em quarto lugar, a necessária reação frente à concepção mecanicista e atomista da aprendizagem não tem por que supor o desprezo de todas as descobertas realizadas pela investigação analítica. Veremos agora as contribuições da psicologia genético-cognitiva. Piaget, Inelder, Brunner, Ausubel, etc., são os representantes desta vasta e fecunda corrente. Para os seguidores desta abordagem, a criança e o adulto constroem seus esquemas de pensamento e ação sobre seus esquemas anteriormente elaborados e como consequência de suas interações com o mundo exterior. Neste sentido, a aprendizagem como aquisição não hereditária no intercâmbio com o meio é um fenômeno incompreensível sem sua vinculação à dinâmica de desenvolvimento interno. A aprendizagem provoca a modificação e transformação das estruturas, que, ao mesmo tempo, uma vez modificadas, permitem a realização das novas aprendizagens de maior riqueza e complexidade. A gênese mental pode ser representada como um movimento dialético em espiral. No centro deste processo se encontra a atividade e, assim, a aprendizagem é tanto um fator como um produto do desenvolvimento. O conhecimento não é nunca uma mera cópia figurativa do real. É uma elaboração subjetiva que desemboca na aquisição de representações organizadas do real e na formação de instrumentos formais de conhecimento. Piaget não enfatiza apenas a primazia da ação. Também e principalmente, todos os processos cognitivos adquirem novas dimensões. Para ele, a percepção, a representação simbólica e a imaginação têm implícito um componente de atividade física, fisiológica ou mental, com participação ativa do sujeito. Outros fatores principais interferem no desenvolvimento de estruturas cognitivas: maturação, experiência física, interação social e equilíbrio. A atividade do sujeito
possui enorme significação para o desenvolvimento dos instrumentos formais do conhecimento, e a linguagem ocupa espaço central como instrumento insubstituível das operações intelectuais mais complexas. O conflito cognitivo é de suma importância para provocar o desenvolvimento do aluno. Diante da percepção da discrepância entre seus esquemas e a realidade ou representações subjetivas, ocorre o seu desenvolvimento. A troca de opiniões, a comunicação de diferentes pontos de vista é a condição necessária para superar o egocentrismo do conhecimento infantil e permitir a descentração que exige a conquista da objetividade. É interessante observar que nem toda aprendizagem provoca desenvolvimento, porque é necessário levar em conta a interação das aquisições, o aperfeiçoamento e transformação progressiva das estruturas e esquemas cognitivos. A acumulação de informações fragmentárias pode não configurar esquemas operativos de conhecimento e, inclusive, algumas vezes, transformar-se em obstáculos ao desenvolvimento. Há ainda estreita vinculação entre as dimensões estrutural e afetiva da conduta. Um outro defensor destas ideias é Ausubel e sua aprendizagem significativa. O importante nas contribuições de Ausubel é que sua explicação da aprendizagem significativa implica a relação indissociável de aprendizagem e desenvolvimento. Para Ausubel, o material apreendido de forma significativa é menos sensível às interferências em curto prazo e muito mais resistente ao esquecimento, porque não se encontra isolado, mas assimilado a uma organização hierárquica dos conhecimentos. Vygotsky e Luria são, entre outros, os representantes mais significativos da escola soviética. Para a psicologia soviética, a aprendizagem está em função da comunicação e do desenvolvimento. É muito importante a compreensão do princípio, área de desenvolvimento potencial ou zona de desenvolvimento proximal, pois é precisamente o eixo da relação dialética entre aprendizagem e desenvolvimento. O que a criança pode fazer hoje com ajuda, favorece e facilita que o faça sozinha amanhã. Em evidente oposição a Piaget, Vygotsky chega a afirmar que o desenvolvimento segue a aprendizagem, já que esta é quem cria a área de desenvolvimento potencial. Para a psicologia dialética, a concepção piagetiana das etapas é, antes de qualquer coisa, mais uma descrição que uma explicação do desenvolvimento. Para Vygotsky, não são somente a atividade e a coordenação das estruturas formais da mente, mas também a apropriação da bagagem cultural que é produto da evolução histórica da humanidade que se transmite na relação educativa. Concede uma importância fundamental à linguagem como instrumento prioritário de transmissão social. Outro importante autor é Vallon. Ele reafirma os postulados principais da escola soviética. Dentro dessa teoria, é particularmente importante, por suas repercussões pedagógicas, o papel que atribui à emoção. Para Vallon, a emoção constitui o vínculo do orgânico e do social para gerar o psiquismo. Desde a sua origem, o pensamento vincula-se com aspectos afetivos, emotivos, com os quais estabelecem um discurso permanente, cheio de contradições e apoios. Para este pensador, a dissociação entre afetividade e pensamento é metodológica, artificial e não pode transformar-se num princípio de procedimento na escola. Falemos agora da aprendizagem como procedimento da informação. Desde os anos 60 se desenvolve uma abordagem da aprendizagem que integra contribuições do modelo condutista dentro de um esquema fundamentalmente cognitivo, ao ressaltar a importância das estruturas internas que mediatizam as respostas. Sob suas orientações, se estabelece o diálogo entre neocondutistas e as correntes da aprendizagem cognitiva. Gagné, um dos representantes, considera o homem como um processador de informação, cuja atividade fundamental é receber informação, elaborá-la e agir de acordo com ela. Até a próxima!
chegou a hora da revisão. Sobre a aula de hoje do livro de Sacristã e Gomes, podemos destacar que a função da escola é garantir a reprodução social e cultural como requisito para a sobrevivência da sociedade. Também a família, os grupos sociais, os meios de comunicação exercem de modo direto a influência reprodutora da comunidade social. A escola transmite e consolida uma ideologia cujos valores são o individualismo, a competitividade, a falta de solidariedade, a igualdade de oportunidades e a desigualdade de resultados em função de capacitação e esforço individual. Deve-se substituir a lógica da homogeneidade que impera na escola pela lógica da diversidade. Devemos distinguir dois amplos enfoques nas teorias de aprendizagem com suas diferentes correntes. Primeiro, as teorias associacionistas, de condicionamento que concebem a aprendizagem como um processo cego e mecânico de associação de estímulos e respostas provocados a determinadas condições externas, ignorando a intervenção mediadora de variáveis referentes à estrutura interna. Segundo, as teorias mediacionais. A aprendizagem é um processo de conhecimento, de compreensão de relações, em que as condições externas atuam mediadas pelas condições internas. Sobre as derivações didáticas das teorias do conhecimento, vimos que a concepção de Skinner entende o homem como produto das contingências reforçadoras do meio. Para as teorias mediacionais, a interpretação holística e sistêmica da conduta e a consideração das variáveis internas como portadores de significação são de um valor inestimável para a regulação didática da aprendizagem humana na escola. Para Piaget, não é importante apenas a ação. Também e principalmente, todos os processos cognitivos adquirem novas dimensões. Para ele, a percepção, a representação simbólica e a imaginação têm implícito um componente de atividade física, fisiológica ou mental com participação ativa do sujeito. Até a próxima aula!